Bom, moçadinha do nono ano, bacana aí, na aula das 2 horas da tarde, nós vimos aí os números irracionais, representado pelo I. Vale a pena aí você lembrar que você tem os naturais, que são os positivos, os inteiros, que são os positivos e os negativos, os racionais, frações, decimais e porcentagens, e aqui é que estão os irracionais. Exemplo de números irracionais, já falei para vocês aí o raiz quadrada de números que nunca dão inteiro, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o π, o número de Euler, são considerados números irracionais. E aí você tem os números reais. Eu falo para vocês aí, vou lembrar que o limite entre os racionais e os irracionais são as famosas dízimas periódicas, que você consegue trazer para a fração geratriz no formato de fração. O número irracional você não consegue fazer isso. Ele gera um monte de números. Quem assistiu o filme Pi vai lembrar disso daí, que ele escreve vários números depois do número 3. Então nós vamos estar vendo aqui os números irracionais, lembrando, um modo de você estar fazendo uma boa aproximação é lembrar dos números que possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é menor do que raiz quadrada de 4, que é 2, e raiz quadrada de 1, que é 1. Você consegue fazer uma aproximação. Como o 2 está mais próximo do 1 do que do 4, você pode falar que é aproximadamente 1,3, 1,4, e você tem uma boa aproximação do número irracional. E você pode estar fazendo isso nos exercícios que depois eu vou estar passando para vocês. Lembre-se aí de dois números irracionais que são famosos. Por exemplo, vamos fazer aqui uma reta numérica, começando no 0, indo até o 1, o 2 aqui. Vamos supor que você trace um quadrado. O quadrado possui todos os lados iguais. Se aqui mede 1, todos os lados aqui também vão medir 1. Você consegue traçar a diagonal de um quadrado. É um triângulo retângulo. Você tem aqui a hipotenusa, os catetos, né? Famosa relação de Pitágoras. E se você catar o seu compasso, colocando na ponta seca no 0 e aqui no fim da diagonal e traçando essa curva, é nesse ponto que se encontra o raiz quadrada de 2, que gera 1,47, assim, um monte de números. Então, você tem uma aproximação do número raiz quadrada de 2, que é considerado um número irracional e não dá para ser transformado em fração. Eu lembro que já trabalhei com vocês com fração geratriz e dízima periódica. É aquela que gera, por exemplo, 0,222. No número irracional, esse número aqui ele não tem um padrão, ele não gera uma dízima periódica, são números alternados. Um outro número irracional bastante interessante aí para vocês é esse cara aqui, que o cara mencionou até no vídeo, da circunferência. Essa circunferência tem um comprimento, você consegue pegar aí numa garrafa, ou no ventilador, ou na roda do carro com um barbante e medir essa circunferência. Com o barbante você vai ter, colocando ele na régua, um comprimento. Passando pelo centro da circunferência,
você tem de extremo a extremo um pedacinho só é chamado de raio e de extremo a extremo o diâmetro. E se você pegar uma garrafa, medir com um barbante ao redor dela, depois de extremo a extremo passando pelo centro, medindo na régua, o valor do π ele vai ser gerado pelo comprimento dividido pelo diâmetro. Então isso daqui é que vai dar um número que sempre vai estar entre 3, alguma coisa, que é onde surgiu o π que nós mencionamos aqui nos números irracionais. Hoje já vale a pena você ter noção que raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, raiz quadrada de 3 tem uma aproximação de uma casa de 1,7, raiz quadrada de 5 tem uma aproximação de uma casa de 2,2. Então esses são os números irracionais. Aqui você tem o exemplo de 2 deles, né? E essa foi a aula que o cara deu aí. Então, baseado nisso, vou passar alguns exercícios aí. Lembre-se que o número irracional não tem como ser demonstrado no formato de fração. É justamente o limite entre os racionais e os irracionais. É a hora que você consegue demonstrar um número no formato de fração. Por isso que a dízima periódica ela é considerada um número racional. Tá ok, moçada? Para matar a saudade aí, vou passar uma lista de exercícios e já vou deixar aí para vocês, tá joia? Um abração para vocês aí.